Graça e paz, irmãos! Está começando mais um Dá o Papo Cinge, o seu podcast quinzenal da Segunda Igreja Nova Jerusalém. Aqui quem fala é Igor Mano Bacon e desperta, ó tu que dorme. Au! Desculpe, perdão, por favor. Lá da frente, eu cortei. Peguei até o ar aqui. Agora ele esqueceu. Graça e paz, galera. Aqui quem fala é o Henrique Ferro e dá-me ouvidos para ouvir, dá-me olhos para ver e um coração para sentir o teu espírito que me chama. Essa é boa. Aqui é o Henrique Noggs. Já me entreguei já ao apelido. Venha, abraço. Rapaz, esse papo aqui hoje é para mortos-vivos e não para vivos-mortos, hein? Olha lá. Só, The Walking Dead. Bom, pessoal, estamos começando mais um Dá o Papo quentinho para vocês. Depois de 30 dias, né? Pela primeira vez aí, 30 dias de hiato. Hiato não, porque a gente teve uma vigília no meio. Vocês vão ficar sabendo já já. Sai. Mas vamos pro Cinge News então, né? E aí, pessoal, estamos começando mais um Cinge News na área. E eu já deixei a ponta solta, a vigília. Pra quem não sabe, esse é o 12º episódio. Mas entre o 11º e o 12º, a gente teve uma vigília. A primeira vigília Dá o Papo. E se você não ficou sabendo, é porque você não acompanha a gente. Isso aí. Então, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais, beleza? Uau. Eu não sei onde tá a câmera, então eu vou ficar olhando pro nada. Vocês vão perceber que eu tô pescando. Olha ele. Mas teve a primeira vigília Dá o Papo. Foi uma bênção. A gente transmitiu ao vivo no canal aqui da igreja, no canal do Dá o Papo e no Facebook. Foi um momento muito bacana, um momento muito gostoso da presença de Deus. Eu queria perguntar aqui pros meus companheiros, o que eles acharam da primeira vigília Dá o Papo? Rapaz, foi benção demais, hein? Caraca. Fazendo um quartinho aqui, não sei onde é que eu sentava, aqui pra onde eu olhava era fio, tinha tomada atrás, era o moleque do carro. Era o pisca-pisca. Pisca-pisca. Aí pegamos a luz antiga do púlpito pra iluminar. Nossa. Verdade. Mas foi demais, velho. O tanto que tinha de fio teve do Espírito Santo. Vou fazer tempo que eu não ia numa vigília, né? Porque eu tava falando de fazer vigília há mó tempo e... A última foi em casa, não foi? Pois é, só correria, né? Não consegui nenhuma, velho. Nenhuma. Se vocês fizerem umas 4 vigílias, eu não consegui nenhuma. Foi até, mas essa aqui eu não podia perder. Essa Foi. Nossa, você não foi em casa? não fui, velho. É Da última verdade, que teve, mano. não Foi você, o É. Eliakim e o André. Aí um Matias. Matias foi. Matias foi? Matias Foi? assiste aí. O Matias nós. foi, mano. Eu não me lembrava. Cara, ele deu até o testemunho dele lá, mano. É verdade! Falando que, tipo... Tanto ele quanto a irmã dele, né? Tiveram contato com a pessoa Contato com Covid. direto, tá ligado? assim, Teve ó, festa aqui, de ó. família. Sério? Conversou, comeu junto, tomou o bagulho do mesmo copo, tá ligado? Tá de brincadeira. Não E pegaram. voltou pra casa e, assim, passando por um momento difícil e tal, falou assim, mano, se ficar doente vai embaçar, entendeu? E nem ele, nem a irmã dele, nem a mãe, nem... Nossa, Caramba. zerado. Graças a proteger, Deus. legal. Graças a Deus. Aí você deu o do cartão. Aí eu dei o Amém. meu cartão. Que deu aqui no podcast também. Falei também no podcast. Top. O que você achou da vigília? Olha, a vigília foi uma benção, cara. Foi muito louco. Muito massa, assim. Por questões de limitação, né, e tal, e também porque a gente tava fazendo ela aberta aqui na igreja, nas caixas de som da igreja, né, até ainda no finalzinho a gente deu uma diminuída no volume. Também por bateria de câmera e etc, a gente precisou finalizar ela, né, mas a minha vontade, não sei a de vocês, era continuar, cara. A gente nem tocou metade das músicas que a gente toca normalmente. Pois Verdade. Tinha que ser, tipo, tocando em frente, botar muito certo. Mas foi muito bom, cara. Assim, tem muita coisa legal que a gente viu que dá pra fazer, né? Que dá pra gente explorar. A gente também chamou a Andréia, que liberou uma palavra pra gente, também foi bênção, cara. E, Sobre mano, honra. foi muito bom. Da próxima vez a gente pega os instrumentos, desce e continua no tempo. Continua no tempo. Vocês curtiram, tá? Já tá. Acho que já tá no ar já. Foram tipo, mais de 2 horas que eu tô vendo aqui de vigília. Mas assiste, porque é benção. E a gente fez aberto, né? Pra todo mundo, não foi só da igreja. Provavelmente o próximo que a gente for fazer vai ser assim também. Então já fica ligado aí já pra colar aqui com nós. Fazer de repente um mais mesclado, né? A gente começa aqui,
vai dando uma hora mais tardia, né? A gente desce e continua lá embaixo, faz uma rodinha bem mais... Faz aqui só pra transmitir ao vivo e depois completa com... Isso. O que mais? Bom, manda o... Vai ter um... Isso. Mês que vem, jovens da igreja, se preparem, tragam suas cobertinhas, porque vai ser 6 horas ininterruptas. Não sei se essa palavra tá certa. Ininterruptas, cara, de adoração e oração aqui na igreja. Outubro, a gente ainda não sabe a data certa, mas provavelmente vai ser lá pro dia 23, mas a gente vai ficar de confirmar isso ainda. Mas vai ter aqui na Singe 6 horas de pura adoração e oração. Vai ser tipo a vigília, só que de dia. Antes tinha os 12 horas, né? Na verdade, 24 horas, né? A gente teve uma época que a gente chegou a fazer, né? Tinha essas escalas e tal. Nossa. Mano, eu lembro quando tinha 12 horas, né? Teve uma vez que eu e o Henrique, a gente ia ficar a noite inteira. Só que o Henrique foi embora. Eu? Ixi. Aí eu fiquei. Teve uma hora que eu não aguentava mais. Eu tava com muito sono. Eu tava, tipo assim... Quando teve as 24 horas, eu lembro que eu trouxe uma garrafinha, aquela shakeira, lotada de cappuccino, mano. Nada. Lotada pra ficar a noite inteira. Só no café e no espírito. Era massa. Eu lembro que teve uma que ficou eu, você e o Matheus, mano. Lembra? Mona Marcela. Lembro. E aí tinha os cartazes, né? Aí colocavam uns cartazes na igreja com alvos de oração. Aí ficou nós três indo de cartaz em cartaz. Só, não desgrudava, só orando. Eu já tava com dor nas costas, porque o Matheus é muito grande, mano. Aí eu ficava assim, tá ligado? Eu fiquei assim, só orando. Sabe que coçando nos ombros. Eu já não aguentava mais de dor, mas tava só orando. Foi massa, mano. Foi massa. Sim, é o momento preciso, né, velho? Tá precisando mesmo de oração. Sim. E também eu venho falar pra vocês, né, que o hashtag tá acabando, né, o movimento, assim, né, e não só acabando, né, trazendo também dos nossos, a própria palavra dos nossos predetores, né, esse acabou de começar, né, vai acabar os cultos tematizados, tal, todo esse esquema, né, que... Os desafios. Essa campanha, né, de desafio hashtag vai acabar, mas tem sido bênção, vai continuar sendo bênção, né? E não é só porque acabou, agora vão ser cultos, não vão ter tematizações, não vai ter todo esse esquema de desafio, de interação, né? Que a gente vai acabar com isso, acabar com esse mover que Deus tem feito no nosso meio, né? Nesse sábado agora vai ter o preletor Miller, que vai vir aqui trazer uma palavra pra gente, né? Ele vai ficar tanto no sábado quanto no domingo. Dia 25. Dia 25. Top. E assim, você não pode perder. Vai estar saindo um dia antes, né, do hashtag. Então, se você tá ouvindo, cara, já se prepara, vem amanhã. Não sei se vai ter lanche, como é que vai ser o negócio. Se você tá já ligado nas redes sociais da igreja aí, você já vai estar sabendo mais do que a gente hoje, né? Então... não deixe de vir, traga um amigo, traga a sua família também, vai ser bênção, tem sido bênção. E vamos terminar de começar esse negócio, né? E já dando um spoiler sobre... Você provavelmente já leu o título do vídeo, já sabe sobre o que se trata, né? Mas já dando um spoiler, né? Tem sido, vamos dizer assim, um mini avivamento isso, né? No nosso meio, as pessoas têm vindo, têm orado, têm participado em diversas coisas na igreja. Então, cara, vem. Que Deus tem coisa pra você. É isso aí. Amém. Bom, pra finalizar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, é muito importante pra gente saber. Like. E pro YouTube saber que você tá curtindo o podcast. Então, compartilha com os amigos, segue a gente lá no Instagram, a gente de vez em quando solta uma coisinha ou outra. E a gente informa também dos nossos eventos. E a partir de agora só vai ter evento Dá o Papo. Vigília Dá o Papo, culto Dá o Papo. Isso aí. Evangelização Dá o Papo. Verdade. Mas Churrasco, segue a gente aí Dá o nas Papo. redes sociais. Churrasco. Mas esse é só pra quem pagar, só pros membros. Membresia, exclusivo. Então, Inclusive, deixa eu só dar um adendo, né? Hoje o episódio todo vai ser nessa câmera só aberta, porque os nossos ajudantes, nossos auxiliares, infelizmente, estão indisponíveis. é verdade. Então não vai ter zoom na nossa Vai carinha. ter- Pois é, já pegaram a gente com o trabalho infantil que a gente tava tendo aqui. É verdade. Mas aí você vai ver um pouquinho mais, né? Quem participou da vigília também deu uma olhada, né? Mas agora está tudo às claras, né?
como que é o nosso estúdio. Isso aí. É mesmo. Ainda vai ser reformado. É. Ainda vai passar por algumas mudanças. Bom, é isso. Vamos pro papo? Vamos pro papo. É isso aí, galera. Começando mais um Dá o Papo. Vocês, como o Henrique deve ter falado no Cindy News, vocês já viram o título. A gente vai falar sobre avivamento. Para começar, vamos trazer à tona o que é avivamento. E para começar, para não fugir do padrão, né? Vou falar do dicionário, do Aurélio. E pro dicionário é bem simples. Eu achei até muito simples. Diz assim: ação ou efeito de avivar ou avivar-se. Tornar mais vivo. Ou seja, Justo, né? nossa, tirou todas as minhas dúvidas sobre avivamento. Mas então, já que o dicionário não é tão preciso na questão do avivamento, principalmente a questão do avivamento cristão, né? O que é avivamento, galera? Jogou pra mim, nossa, tá certo. É que você tem o cabelo vermelho, vermelho lembra fogo, fogo, avivamento. Entendi, sacana. Não, pegar já então dessa pegada do fogo, velho. A gente vai ver que avivamento não é um negócio assim muito místico assim, sabe? A gente tá até com várias aqui passagens depois para ir pontuando. Avivamento é um negócio comum até na Bíblia, cara. E o que a gente pode falar do avivamento? É quando o homem faz o que o homem sempre faz, que é ferrar com as coisas, parar de fazer o que é bom, que é certo, e reto aos olhos do Senhor, e o Senhor fala: acho que eles estão precisando de um pouquinho mais de mim. E aí, aviva-se uma comunidade. Assim, de forma bem leiga, se dizer, né? Mas a gente pode pontuar... Será que já puxa aqui já? Vou puxar um aqui já, para deixar o exemplo aqui legal, se o celular não atrapalhar. Vamos puxar um avivamento aqui, que eu acho particularmente muito legal. Avivamento de Esdras e Neemias. No próprio livro de Neemias, capítulo 8, versículo 5 ao 9. Faz essa leiturinha. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Querita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que se entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram: Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Vê que top. Dá um contexto aí para vocês. Essa época aqui de Neemias e Esdras, né, a época que a Jerusalém já tinha sido situada pela Babilônia, já tinha sido destruída, os muros estavam arrasados, as casas estavam derrubadas praticamente. Então o povo na época estava entregue ao léu, sabe? Não tinha nenhuma proteção. E o Senhor moveu o coração desses dois homens aqui, né, que era Esdras, o sacerdote, e Neemias. Acertei? Acho que é isso mesmo. Coisa se eu estiver errado. Esdras, o sacerdote, e Neemias, que era o governador. E então acho que era Esdras que estava junto do rei da Babilônia. Vê que o cara era top, ele era copeiro do rei. Não, acho que esse era Neemias. Neemias? Então tô invertendo aqui alguns nomes. Então o cara era copeiro do rei, e aí ele ficou sabendo que Jerusalém estava um caco. A hora que ele ficou sabendo, ele começou a se quebrantar, a chorar muito, ficou muito triste. O Senhor estava movendo o coração dele. E o rei percebeu. No que o rei percebeu, ele perguntou:
o que eu posso fazer por você? Falei, deixa eu ir lá, né? Botar umas pedras no lugar, passar umas réguas, bater umas massas lá, levantar o muro, né, e tudo mais. E o rei permitiu, cara, o rei da Babilônia permitiu que ele fosse lá. E não foi fácil. Lá eles tiveram que animar o povo. Eles tiveram que lutar contra muita gente que não queria que acontecesse, né, que a cidade fosse reconstruída. Eles tiveram que ensinar o povo as leis e inculcar no coração das pessoas de novo. Então a gente percebe que assim, esses dois homens eles foram levantados especificamente para fazer esse avivamento. E no fim disso, quando a lei foi lida diante do povo, eles choravam e choravam, porque, velho, já era para eles terem sido exterminados. Eu, pessoalmente, acredito que o choro, o pranto deles era porque era de temor, sabe? Porque, que nem eu tá conversando aqui, os caras já tinham feito 120% do que não era para se fazer, que estava escrito no livro. E o Senhor só fez cumprir com a palavra dele. Ele falou, se vocês se afastarem dos meus caminhos, é isso daqui que vai acontecer. E aconteceu. Então, teve esse avivamento. A palavra foi novamente lembrada. Eu imagino que o povo começou a voltar a atar as cordinhas, né, os paninhos nos braços, nas testas, para se lembrar da palavra de Deus. E Jerusalém foi levantada. Isso, irmãos, é um avivamento. Né? Acho que tá bem discriminado aí. Sim. Dando mais um exemplo, né? Que a gente estava conversando antes, né, de iniciar o papo sobre isso, e a gente vê o avivamento, né, geralmente, principalmente descrito na Bíblia e nos históricos que a gente encontra, como sendo uma coisa grande, né? Uma cidade, um país, uma nação que se levantou, um povo, né? E como que funciona isso, né? Poxa, todo mundo começou por Neemias, no caso do exemplo que o Henrique deu, começou por Neemias e Esdras, e foi simples assim? Porque você viu, o próprio Henrique falou, o cara lá viu como estava a situação, se compadeceu e começou a orar, jejuar e tal. E então o avivamento, ele começa em você. Quando você tá sentindo que você tá na igreja, você vai pra igreja, mas você não tá lá. Você assiste o culto, mas você não ouve o culto, né? Você escuta, mas não ouve, né? Ou ouve, mas não escuta, não sei. Qual dos dois você considera o absorver, entra por aqui, né? sai por aqui. Entra por aqui, sai por aqui, você tá lá, mas não tá, sabe? Igual o Henrique falou também na frase dele. O avivamento é para pessoas mortas. É pro morto-vivo. Morto-vivo. É pro morto que quer viver. E não pro vivo que está morto. Isso aí. Né? Porque você tá avivando, você tá ganhando vida, você tá despertando algo em você, né? Você tá acendendo uma chama. Que, assim, a gente, pelo menos nós aqui da nossa geração aqui de cristão, a gente tem muito esse como exemplo da chama, né? Do fogo, daquilo que foi a nossa mensagem, as nossas visões, né? Como algo que queimava por Deus, né? Algo que buscava, tinha fome, tinha sede de Deus, que avivou por mais de Deus, por mais presença. No caso, no exemplo que ele deu ali, era para voltar aos caminhos de Deus. Tanto é que eles choravam e se arrependeram, tiveram temor de Deus, porque eles viram que eles estavam longe daquilo que Deus queria para eles. Isso aí. Eu acho muito legal essa pegada. Eu acho que a primeira vez que eu vi foi num Sub-12 do Luciano Subirá. Quem não conhece, acesso. O pastor é fenomenal, né? Não precisa nem dizer nada. E ele pregou, ele fez um videozinho assim de. Acho que é dos 12 minutos, que é o Sub-12. E ele foi. Nossa, o entendimento foi muito claro, né? Que é essa questão do morto-vivo. É aquele que, pro mundo, para si, ele está morto. Para quê? Para depois ele conseguir a vida eterna. E o contraste disso daí é o vivo-morto, que tem a aparência de vivo, que, sabe, leva uma vida tal, mas que na verdade no seu interior, no seu espiritual, no seu relacionamento com Deus, ele está morto para as coisas. Sim. E esse tipo de pessoa precisa de um avivamento. esse tipo de pessoa precisa de um avivamento.
Agora, como que a gente vai avivar essas pessoas? Essa é a pergunta, né? Como pergunta que é que não quer calar. Como o avivamento acontece? Como que Cara. acontece? Eu ia dar uma continuidade, mas achei legal parar essa pergunta. Vamos deixar assim, dar uma grelhada assim nessa cara. Exatamente. Reflexione Reflexão. na sua casa sobre como acontece o avivamento, né? Porque, bom, um exemplo que o Henrique deu, tava tudo largado às traças, né? A cidade estava destruída, o povo estava destruído, né? Tanto fisicamente, quanto espiritualmente, quanto moralmente. E 2 homens começaram a se levantar. Então, eu compartilho da linha de pensamento que o avivamento ele começa dentro de você. Você para e fala, o que está acontecendo? Às vezes, você pode até estar bem, você está na corte do rei, você não tem necessidade nenhuma, você não precisa de mais nada, você tem tudo que você precisa, seus filhos estão indo nas melhores escolas, você tem o melhor emprego, sua esposa também, sua família está tudo bem, mas e sua cidade? E o seu povo? E aqueles que professam a mesma fé que você? Aqueles que não professam? As pessoas que estão à margem da sociedade, etc. E esse tipo de pessoa? Você não vai se compadecer por eles? Esdras e Neemias começaram a sentir isso, começaram a sentir que o povo deles, que também fazia parte deles, os irmãos deles, precisavam do novo de Deus, de um avivamento, de um novo avivamento, né? De um renovamento. As palavras hoje estão fluindo. Reflexão. Só que a gente começou lendo o dicionário. A revolta Eu acho que dá para o avivamento nessa seara de mudanças, de questões mais assim, algo precisa ser mudado, a sociedade precisa ser mudada. Eu acho que começa quando a gente olha para fora da nossa casinha, do nosso cubículo e se depara com uma verdade que ela é nítida, que é de que as pessoas precisam de Deus. Isso. Tanto as pessoas que não estão na igreja, quanto as pessoas que estão na igreja. Porque em todo lugar as pessoas precisam de Deus. E aí, diante dessa verdade, você fala assim, caraca, tem pessoas indo para o inferno. Tem pessoas que estão indo para a morte eterna. Diante disso, eu acho que desperta algo, tipo, é preciso avivar dessas pessoas. É preciso, não só essas pessoas, mas a mim mesmo, sabe? Tipo assim, algo precisa ser feito. E da necessidade de que algo seja feito, aí vem o trabalho. A oração, a busca de Deus. E aí eu acho que alguma hora Deus vai liberar um pedacinho ali, uma ameba. Ameba não, uma célula, né? Ameba veio demais. Uma célula da sua presença. E aí ela vai cair sobre as pessoas. Receba. Porque eu acho que é diante dessa necessidade, né? Tem que ter. Porque eu acho que quando a gente não tem essa concepção de que, poxa, eu tô parado, as pessoas estão indo pro inferno. Tem essa pegada, né? Tipo. É porque assim. O negócio ele começa dentro da gente, mas ele não pode terminar na gente. Se ele termina na gente, não é. Foi um avivamento pessoal. Você se despertou para algo. Um despertar. Quem que você tá inflamando com o seu fogo? Exatamente. Porque, assim, a ideia de um fogo é essa, ele tá consumindo algo. O fogo se alastra, né? Entendeu? E se o fogo, nesse contexto, é algo bom, que quanto maior ele seja, o que você tem feito para contribuir, para alimentar esse fogo? Porque você é finito. E por mais que você queime do dia do seu nascimento até o dia da sua morte, a sua chama, ela não vai ser comparada a uma chama que você... Vou exemplificar aqui. Se eu estou queimando e eu não compartilho para a chama do Igor queimar junto com a minha, a luz que a gente vai emanar nesse mundo de trevas é muito menor. Por mais que eu esteja queimando intensamente do dia da minha vida até o dia da minha morte, a luz que eu vou produzir sozinho não é nada comparada da luz que eu vou produzir junto do meu irmão, junto do meu povo, junto da minha cidade, junto da minha igreja, junto do meu país. É aquela pegada, né? Tipo, está até fresco assim na memória, porque a gente fez um cursão, né, ontem na igreja. E foi
dar uma ênfase nisso. Tipo, a gente pode ter a doutrina correta, a gente pode ter a melhor estrutura, a gente pode ter, sabe, a palavra verdadeira. Mas se a nossa comunidade não refletir essas coisas, então a gente não vai atrair ninguém. Que o atrativo do negócio é a comunidade. Então, eu queimar, você falou, se eu queimo sozinho, legal, eu tô queimando. Eu vou, tipo, eventualmente alguém vai entrar em contato com essa chama. Mas é muito mais fácil alguém entrar em contato com. Desculpa o exemplo, um incêndio florestal Eita, pega. do que com um fósforo, né? Eu pensei exatamente nessa mesma. Não é? Essa mesma. Analogia? Analogia. Pois é, velho. Tipo, é como se o cara pegasse assim, eu sou esse fósforo. Aí você coloca num pedestal lá, essa é a minha vida com Deus, queimando o tempo todo. Tipo, pega esse fósforo e joga Na fogueira. joga na fogueira, joga num ambiente que vai entrar em combustão. E é isso que falta, né? Pô, isso aí, acho que pra ter isso, a pessoa tem que... Eu falo, tipo, olhando pra mim, tipo, tem que deixar essa... Porque às vezes o cristão tem a concepção, tipo assim, nossa, eu estou queimando. Eu sou o cristão, eu sou o crente. Tá ligado? Eu sou. Aí tem muito essa questão do tipo, nossa, eu estou queimando. Eu estou Nossa, olha, Deus. as pessoas olham pra mim e veem o fogo. Nossa, como eu sou crente. Nossa, como eu estou perto de Deus. Aí entra o orgulho, entra essa questão de ser religioso. Vaidade própria. Então, acho que um dos requisitos, né, se a gente fosse colocar dessa forma, para que haja um avivamento, é tipo, você só tá queimando porque é Deus em você, não é você, tá ligado? Não é o que você tá fazendo. Isso aí. Não é porque você buscou. Isso ajuda. Isso faz parte de parte. entrar e buscar o avivamento. Você jejuar, você orar, você se reunir com seus irmãos, você fazer uma vigília, você vir aos cultos, você liberar uma palavra, você exercitar os seus dons. Mas é Deus que vai falar. Este é o momento do avivamento. É Ele que vai falar. É agora. Não é porque você buscou, não é porque você é o cara, não é porque você está cheio de Deus, não é porque você está jejuando faz 35 meses. É porque Deus quis. 35 meses. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que buscar, você tem que jejuar, você tem que orar. Você tem que se inflamar, mas você não pode segurar isso pra você. Exato. Até porque isso que tá dentro de você não é teu. Exato. Tem uma analogia. Que frase, Igor. Não, que a Bíblia frase, ela traz essa figura de que, tipo. Fala. Eu não vou lembrar o versículo certinho, mas, tipo, tem o vaso de barro. Mas tem dentro dele algo valioso. Esse algo valioso é Deus. A gente é o vaso de barro, cara. Não é Jeremias? Então, eu já vi isso no Novo Testamento. Rapaz. Eu só não lembro aonde. No Novo Testamento não. Mas eu tô com uma passagem aqui, que é a passagem de Atos que exemplifica. Que é a do Pentecostes, que é a. Se não é a melhor, né? Passagem para dizer. É Atos 2, versículo 1. Que é a descida do Espírito Santo, a primeira vez que o Espírito Santo vem em peso. Pra quem quiser decorar, é só lembrar da música. A música? Atos 2. Pra quem quiser... Nossa, onde tá o Pentecostes? Atos 2. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus. Tô ligado. Nossa, Essa lembra da música. Não sabia que o nome da música era Atos 2. Tô precisando me converter, mas vamos lá. Ó... Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E essa passagem aqui é fenomenal. Quando Jesus ele é assunto aos céus, ele fala, vão ali, se reúnem, dá uma esperada, porque vai vir um Espírito sobre vocês. Então já começa por aí. Os caras não foi porque eles pediram, não. Já foi ordenado. Foi uma promessa. Aguardem. Foi ordenado aquilo ali, foi prometido para eles. Já zera a nossa participação de início.
Aí você vai pensar, poxa, mas aí os caras eles estavam adorando muito intensamente e por isso veio o Espírito. Não. Veio de repente. Assim, sem nenhuma... Sabe como é que é? Sem nenhum aviso prévio. Chegou o Espírito e tomou Não teve todo notificação. É. Pois é. E aí vem essa parte, né, que a gente faz. A gente não pode reter pra gente. Os caras estavam cheios do Espírito. Tinha labareda de fogo na cabeça dos malucos. O que eles foram fazer? Sentar e comer um pastel? Não. Eles foram pregar a palavra de Deus. E aí nessa pregação foi a conversão dos 3.000, né? Até aqui, ó. Deixa eu Logo puxar adiante. um pouquinho mais pra baixo. Imagina, tipo, os caras terminam tudo, aí sentam, falam, da hora, né? Aí acaba ali, pronto, acabou a igreja. Nunca mais. Novamente terça-feira? Top. Vamos lá. Aqui é a pregação de Pedro. 3.000 batizados. Ouvindo eles essas coisas, pregação de Pedro, né, tals, compungiu-se-lhes o coração. Igor, o que é compungiu-se? Só pra... Olha, na versão que eu leio, é tipo, os caras ficou em desespero. Em desespero? Vixe. Já não é com. Por quê? Já dá até uma pegada com Esdras, então, né? Porque, se eu não me engano, um pouco antes disso, é porque tem 2 pregações de Pedro. E tem uma delas que eu gosto muito, que ele fala assim, este Jesus que vocês crucificaram, ele é o Cristo. Aí eu imagino a galera pensar, na hora, todo mundo é tipo assim, Eita, pega, velho! e tava todo mundo assim. Aí eles lembraram que na religião judaica, né, eles estavam esperando Jesus, o Cristo. Aí, o Cristo. O Cristo. O Cristo! Eu matei Meu- o Cristo. Caraca, era o prometido! O que a gente faz agora? Se lascou. E aí Pedro, brilhantemente, ele continua, fala assim, mas era tudo isso que foi feito, já estava escrito para que vocês fossem perdoados e tal. E aí, é maravilhoso. Aí, ó. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que a gente faz, E cara? agora? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, passagem do Espírito. O fogo Passagem do alastrou. fogo. Pegou incêndio aí, na Exato. florestal. E a gente colhe os frutos deste avivamento até hoje, né? Até hoje. Até Porque foi a ordem de Jesus. Não, vocês vão ficar em Jerusalém, vão aguardar o Espírito, e a partir do Espírito vocês vão pregar minha palavra. Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. É isso aí. Antes da gente entrar nos avivamentos que eu já tô sentindo no coração da gente falar um pouquinho de coisas mais contemporâneas, né? Porque a gente lê essas coisas na Bíblia e tal, e não parou lá. Não foi só ali que aconteceu, não foi só lá no continente da África, né, onde se passa os livros da Bíblia, mas outros lugares do mundo também aconteceram avivamentos. E como você se prepara para um? Os exemplos que a gente já deu aqui fez a gente refletir. Poxa, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que buscar. Eu tenho que compartilhar. Eu tenho que meditar. Eu tenho que refletir. Como você se prepararia, Igor, para um avivamento? Bom, partindo do pressuposto que eu não sei quando vai acontecer, e é de repente, diariamente eu teria que buscar para que quando ocorresse eu pudesse ajudar no alastramento. Sim. Alastramento. Bonita a Alastramento. palavra, coisa feia, né? Nossa. Alastramento. Ajudar no compartilhamento do foguinho. Sim, Foi por isso a ordem de Jesus, para vocês se reunirem e orar para ficar prontos. Aguardem. exato. Aguardem e confiem. Eu fiz uma listinha aqui de algumas palavras-chave, vamos dizer, para você pensar, né? Arrepender-se, conhecer a palavra, servir a Deus, oração e manter-se firme no caminho, que é a perseverança, né? Ou a resiliência. Porque você começa falando assim, poxa, não necessariamente você está em pecado, mas você pode ser igual o Henrique falou, você pode ser um religioso, você pode estar com a melhor estrutura, você pode estar vindo nos cultos, orando a Deus, você pode estar na igreja, Pode ser um mas vivo morto. você pode ser um vivo morto. Você Sepulcro tá ali, caiado. isso. Mas você tem que se arrepender e falar assim, poxa, eu perdi o primeiro amor, eu perdi aquela chama, ela está
morrendo dentro de mim. Tem alguma coisa que precisa voltar. Então, arrependa-se dessa situação. Arrependa-se, busque, transforme-se, hashtag. E vá atrás daquilo, busque Deus e você vai começar a sentir vontade de orar, você vai começar a sentir vontade de ler a palavra e você vai saber, poxa, quando você começar a estudar, caraca, olha como aconteceu esses negócios, assim, foi meio que de repente, os caras foi surgindo e um negócio você tem que compartilhar pro outro, então você vai ter vontade de estudar, você vai ter vontade de ler, você vai querer falar sobre isso com o seu irmão, com o outro irmão, com a irmã, com o seu filho, com o seu pai, com o seu neto, com o papagaio, com o periquito. Porque também temos passagens na Bíblia de Deus usando até mesmo a criação para falar com os homens, né, para transmitir uma mensagem e passar para eles algo que fosse transformador e que alimentasse a paixão deles, né, ou que reavivasse algo dentro deles. E o negócio, cara, é que você tem que estar a todo momento com aquele sentimento. E se for agora? O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? E se for amanhã? E se for depois? Sabe, você não pode parar. Eu não darei descanso aos meus olhos, enquanto os teus olhos não encontrarem um lugar satisfatório para repousar. Essa é a música do Morada, né? Não é necessariamente assim, mas... Eu acho que dá até para falar que o avivamento ele vai acontecendo aos pouquinhos. E aí o momento do vamos ver, aí é um momento específico ali, que é tipo um marco. Fala, né? Mas, tipo assim, nos 30, 60 dias ou anos anteriores, as pessoas estavam plantando. E aí o momento que o fogo, das línguas de fogo, é só, tipo, o fruto nascendo. Exato. Tipo, se tivesse um barril de pólvora escondido na floresta... Eu vou manter essa analogia. Caraca, do isso porque tá queimando tudo, tipo Pantanal, Amazônia. Tipo, como se tivesse um barril de pólvora, né, velho? E aí, tipo, o fogo vai queimando até que chega onde Deus botou um barril de... É este momento escolhido e separado. Mas graças a vocês que vêm vindo, vocês, entre aspas, né? Não é a gente, mas... Um avivamento, né? que tem essa pegada bem nítida também que a gente enxerga é o dos moravianos, né? Que é o... Cara, foram 100 anos de oração ininterruptas. Tá pego. É a segunda vez que eu uso essa palavra hoje, ó. Então, tipo, 100 anos. Os caras só orando, eles não faziam mais nada além de orar. E aí, fechados os 100 anos que eles sentiram a orientação de Deus... a comunidade deles virou um celeiro de missões, tipo, e para onde eles eram enviados de 2 em 2, um testemunho que eu lembro desses moravianos, uma dupla, né, de jovens que foram enviados a uma ilha, né, acho que era uma ilha africana, para evangelizar um povo nativo, só que o povo nativo parece que era canibal. E aí? E a hora que eles pregaram a palavra para eles, os moleques foram mortos. E aí sabe o que aconteceu? Enviaram mais 2 para lá. Como se não fosse suficiente. E eu não lembro quantas vezes você repetiu, mas enviaram tipo de 2 em 2. E que eram enviados, os caras morriam que era comido. E aí teve um momento que a turminha lá que já tava de barriga cheia, falou, meu, o que vocês têm na cabeça? Que vocês chegam aqui, nós mata vocês, e como? Será que vocês não chega a notícia lá de vocês? Seus irmãozinhos aqui? E aí os caras falaram, meu, nós já estamos mortos para esse mundo, mas vocês, assim, nós estamos vivos para Deus, vocês não. A gente tá vindo aqui porque a gente ama vocês, velho, a gente, sabe, pregar o evangelho. E eles converteram a ilha, tá ligado? Tipo, nessa pegada. Sim. Isso é um testemunho, né? De que os caras se espalharam pro mundo todo. Exatamente. Os moravianos, né, dá um contexto histórico, eles estavam situados no século XV. É isso, né? Século XV. Puxar o pai Google aqui. Em torno de 1400, 1500, né? Então, você imagina, né? Hoje em dia nós já temos alguns exemplos no mundo, tal, de perseguição e em alguns lugares que os cristãos
não são bem recebidos, né? Século XV antes da reforma ainda, né? Isso é verdade. Isso era antes mesmo da reforma protestante acontecer. Então você imagina como que era o mundo naquela época. Era tudo muito mais fechado, tudo muito menos globalizado. 1727. 1727? Então foi depois. Século 18. Século 18. Mas ainda assim era muito mais fechado, né? Muito mais... muito menos globalizado. Então não tinha aquela coisa assim... Eu acredito, né? Eu tenho pelas nossas menções históricas que o termo turista ele foi criado no século passado, né? E ainda hoje não é muito bem visto, dependendo do país que você vai, né? Então você imagina assim, os caras eles não foram lá simplesmente para conhecer, para falar assim, ó, existe uma religião, tal. Os caras foram lá literalmente levar o avivamento. Entendeu? Nasceu um negócio lá na igreja dos moravianos, dos jovens moravianos, e eles levaram isso pra lá e eles falaram, ó, outro detalhe, os caras eram jovens, em sua grande maioria, jovens como nós, na nossa idade, e os caras tinham uma vida toda pela frente. No mínimo uns 40 anos. No mínimo uns 40 anos, naquele pessoal não vivia tanto quanto nós, mas... Então 20 mais 40 é 60. Mas hoje a gente vive até uns 80, né, de média, né, 80, alguns mais... resilientes vivem até os 90, né? E então você imagina, esses caras, eles não se importavam que eles tinham mais 40 anos pela frente. Eles se importavam com o fogo que estava dentro deles, eles precisavam levar isso adiante. Eles não tinham mais nada a perder, sabe? Para eles nada mais significava, não tinha nada mais importante do que levar o fogo de Deus adiante, do que levar aquilo que Deus... aquele barril de pólvora que explodiu, entendeu? Não podia continuar assim naquela floresta, tinha que levar pra tudo. Tudo tinha que ser consumido pelo Santo Espírito. Tudo. Amém. Todos os cantos. Vocês falando, eu lembrei até um questionamento que ficou aqui de um exemplo que pode ser ou não. De algum avivamento que pode ter acontecido ou não, porque na Bíblia não tem esse relato. Mas o eunuco que foi batizado, que acho que foi Tiago, lá em Atos, eu não vou lembrar o capítulo, que o Tiago é teletransportado um pouquinho tempo depois, que ele foi até o deserto, estava o eunuco andando na carrocinha, o eunuco ali se arrepende e é batizado, e volta lá para de onde ele veio, que eu acho que era Pérsia, não me lembro, mas da rainha Candace lá, das Candaces. Não tem registro na Bíblia, mas quando eu pesquisei sobre isso, eu vi em alguns lugares falando que aquele eunuco foi o precursor da religião cristã ser inserida no país dele. Então, às vezes, né, supondo que aquele homem foi cheio do Espírito Santo e voltou para sua terra e pregou a palavra, pode ter acontecido um avivamento ali, começando no coração de uma pessoa. Sim, né? É isso aí. O que mostra que a gente tem que estar com o coração disposto, né, e buscando. E aí eu tinha pensado outra coisa também, mas eu não me lembro. Vamos conversando, vai que a gente Vai que lembra, né? Vai que lembra. Cara, avivamento é um negócio incrível, velho. E tem essa pegada, né? Porque ele pode acontecer de uma forma estupenda, assim, sabe? Um negócio gigante, como pode ser um negócio tão quase imperceptível na vida das pessoas. É aquela pegada. O senhor ele pode muito bem, fazendo uma pregação dessa, tipo, pegar um eunuco e botar o cara num lugar e várias pessoas que vão entrar em contato com o evangelho pela primeira vez vão se converter. Ou ele pode reavivar uma cidade inteira, tipo, aos poucos, durante anos e anos. O próprio movimento dos moravianos, né? Eu acho que ele começou no século XV, começou a se formar, né? Aí foi crescendo, foi se estruturando, depois teve os 100 anos de oração, e aí lá no século XVIII... Se for parar pra pensar, né? Teve os 100 anos de oração, mas não foi tipo assim, começou e teve isso, né? Eles tiveram todo um movimento antes pra chegar até o ponto onde eles iniciaram os 100 anos de oração e explodiu o barril de pólvora. Tem um andar aí. Tem um andar, tem um caminhar. Esperar é caminhar. Esperar é caminhar. Esperar o avivamento é caminhar para ele. Exato. Pois é. Velho, é incrível. Sabe uns avivamentos de hoje que a gente pode pegar para pesquisar também? Que é até meio banal falar tipo, no contexto do gospel, porque é os chineses, né? Se for puxar os chineses lá, os nossos irmãos na China não pode ter Bíblia, não pode fazer culto,
não sei o que é, eu não conheço o contexto da China, mas os caras odeiam Jesus lá por algum motivo, né? E aí a gente conversa, eu e a Thalita, a gente conversando com uma galerinha de missões, que fez missões na China. Mano, é muito divertido eles falando que eles traficavam a Bíblia lá na China. Eles traficavam a Bíblia, parça. Tipo, eles cortavam as Bíblias em livrinhos assim e distribuíam os livrinhos. E. Eu tenho uma Bíblia dessa, sabia? Só que eu acho que ela é coreana, não é chinesa. Ela é desse tamanho assim, que é pra você esconder na palma da mão. Aí você vai cumprimentar a pessoa e você passa a Bíblia. Caraca. Tipo, passa anel, tá ligado? Bem nessa pegada mesmo. Eu lembro que não lembro se foi acho que foi o Felipe Souza que comentou, mas faz tempo isso com a gente. Que eles compravam, eles não estavam conseguindo enviar os livros por conta do tamanho. Eu acho que eles tinham comprado de Bíblia assim, e aí eles tiveram que recortar os livros mesmos da Bíblia. Então, tipo, o que eles mais conseguiam enviar era Esther, né? Porque é pequenininho, então mandava. Mas... Os caras mandam Filemon. Carta de Filemon, as cartinhas de Lê Filemon. E vira e mexe ele contava, velho, de algumas experiências, um derramar assim do Espírito Santo que era incrível. No meio dos buracos assim da terra, que os chineses cavavam. Meu, os caras remontaram bem a igreja primitiva, né? E cavar buraco pra adorar Deus no buraco, velho. Nos túneis. Eu lembro de uma história que ele contou num culto, que os caras tinham um único pastor lá, e o pastor foi pego, morria, aí eles levavam o corpo de volta, então toma aí o corpo do cara. Aí os caras oravam, o pastor ressuscitava, porque era o único cara que tinha um entendimento da palavra pra pregar. E aí, tipo, aí chegou de novo o pastor lá pra ser executado, foi pego de novo. Aí o maluco... Peraí, não foi você que tava aqui, tipo, mês passado? Eu te matei? Te matou, né? Você me matou, mas Deus me trouxe de volta. Aí o cara se converteu e saíram os dois. Tipo, então vamos embora. É isso aí, esse cara. Culto, mano. Quando ele contou isso, eu falei assim, eu fiquei tipo... Você é louco, esse é bichão mesmo. Caraca. Sim. Fugindo um pouquinho do assunto, agora eu lembrei daquele meme, né, do cara que é pego e amarrado no tronco. Ele falou, você tem direito a um desejo. Qual que é? Me libertem. Aí a outro quadrinho é ele dando tchau, assim, os caras indo embora. Bem isso, né, tipo. Sim, cara, é muito louco. Observar esses movimentos de hoje, né? Não só os contemporâneos, como tem o do País de Gales, ou da Rua Azusa, mas até no próprio Brasil a gente sente um certo despertar na nossa nação, né? Que vem aí de uns 10 anos, 20 anos já, que começou, né, com os nossos pais, vamos dizer assim. Essa movimentação, esse negócio de expressão, né, do cristianismo, do protestante aqui no Brasil, começou a se estruturar. Agora as pessoas estão se olhando e falando assim, poxa, eu quero mais de Deus. As pessoas estão se unindo, né? A força disso vem dos jovens, né, dos adolescentes, aqueles caras que estão lá com força, que estão indo, que estão se unindo, que estão fazendo eventos, que estão criando movimentos, que estão criando igrejas, né, protegidos e respaldados pela igreja mais velha, que teve a sua força para implantar isso no começo, né, que agora eles são os intercessores, os que oram, os que aconselham, né, os que são os cabeças da coisa, né, que pensam, olha, você pode fazer isso, acontece muito disso, né? Nós jovens temos excelentes ideias, a gente leva para os caras mais velhos, os caras falam, nossa, legal, mas e se você fizer de tal forma? Por causa disso, eles têm uma experiência que agregam naquilo, a gente se junta, incendeia os nossos amigos, cria um negócio, como por exemplo esse podcast aqui, vamos dizer que foi um mini avivamento de nós três aqui. Começou, nasceu no coração de um, ora, compartilha com o outro, e queime, vai trazendo aquele negócio e pum, acontece. E começa ali, né, as coisas a mudarem, a Deus se mostrar em diversos lugares, em diversas formas, e aquela coisa vai evoluindo. E hoje a gente vê isso, né, em 2019, foi o Descend, né, que eu fui, acho que foi, se eu não me engano, isso. Em 2019, 2020, foi em 2020, se eu não me engano. Ano passado. Foi quando começou a pandemia, né? Uhum. Foi ano passado.
E, cara, você já observava. É uma coisa assim, por exemplo, na história do Brasil, eu não sei se teve algo parecido, pelo menos em proporção, né? Tinham 3 estádios lotados. Sabe? Lotados, cara. Foram 3? O Morumbi tava, né? O Morumbi tava. Foram 2 ou 3. Não lembro exatamente. Foi 2 ou 3 estádios. Eu acho que foram 3. Eu acho que foram 3 Quer estádios. que eu pesquise aqui? Pesquisei. Eu acho que foram 3 estádios. Tipo assim, estavam lotados. E a gente viu muita coisa acontecer lá. A gente viu milagres de Deus. A gente viu mover. A gente viu pessoas sendo curadas. A gente viu pessoas sendo transformadas. A gente viu. Dependendo do estádio que você tava. Tinha um tempo de chuva se formando e tava muito calor, e o pessoal queria que chovesse, viu aquela nuvem em forma de um leão sobre o estádio, e as coisas eram palpáveis, a presença de Deus era palpável, e você via... eu tava dentro do estádio, não vi, mas você via testemunho... 3, né? 3 estádios. Você via testemunho das pessoas passando ali em volta, e as pessoas... Você já passou do lado de um estádio lotado, você não escuta muito bem o que tá acontecendo ali. Né? Mas houve um barulho. Né? Se houve um barulhão lá, um negócio, olha as pessoas. Só que sem querer te cortar. Manda. G1. Olha a notícia. Descende acontece neste sábado em 3 estádios. Veja tudo o que você precisa saber. Evento tem show, pregações e promete. Aí eles colocam entre aspas: avivamento para milhares de pessoas. Verdade. Aí promessa você. Cumprida, gente. Exato. Aí você tem o testemunho das pessoas que passavam ali, né? Até mesmo antes do evento começar. As pessoas compartilhando, contando algumas histórias, falando assim, um Uber levando os cristãos que, sei lá, o cara veio do Rio Grande do Sul pra São Paulo e falou assim, nossa, mas fiquei sabendo de um negócio que tá tendo aí, tá tendo um rebuliço, os caras conversando e tal, e o que é isso daí? E o cara fala sobre o que é, e naquele momento ali, do cara saindo do hotel, da pousada, sei lá onde ele tava, indo em direção ao estádio pra começar o evento, ele só falou sobre o que era e qual eram os planos daquilo. O cara falou assim, caraca, um estádio? Mas não é só nesse não, vai ter em outros, tal, a gente fechou um negócio e falou assim, caraca, e tudo isso por causa de Jesus? E aquele cara foi convertido. O cara chegou, entregou o cara e falou assim, mano, eu vou ficar aqui pra escutar esse negócio. Eu quero saber o que tá acontecendo. E o cara parou, ele parou de... Não foi, né? Não continuou trampando ali no dia dele. E começou a escutar o que tava acontecendo, né? Depois o cara pegou o contato, conversou e, tipo assim, o cara foi convertido. Ele ficou ali, ele escutava algumas coisinhas assim, tá? Porque por do lado de fora do estádio não é o som não é lá aquelas coisas, né? Mas a presença de Deus ali foi tão forte que não só ele que ficou ali com o intuito de esperar e saber o que estava acontecendo, como também, porque o Descende também aconteceu online, né? As pessoas podiam assistir. Então, como também as pessoas que foram passando ali por um acaso, parou, Deus tocou na vida daquela pessoa, transformou e foi movendo, sabe? Ali começou um fogo e começou a transformar, aí vem uma outra coisa assim que a gente pensa, poxa, aí logo depois veio a pandemia e como tava todo mundo queimando, cheio do Espírito Santo, várias pessoas levantadas para fazer missões e tal, e vem um negócio que impedir de isso acontecer. É outra coisa que a gente faz a reflexão, sabe? Porque, tipo, será que era a hora da explosão do barril ou era só indicando, olha só o potencial que tem pra hora que explodir esse barril? Muitas vezes também foi, tipo assim... Sente Não, assim... um pré. Eu preciso firmar vocês, porque vai vir um tempo difícil, onde muitas pessoas vão se desviar. E Verdade. aí, tipo assim, o fogo que foi despertado ali, pra suprir esse momento pandêmico. Exatamente. Vivido, tá ligado? Exatamente. Porque foi um momento, assim, difícil pra tudo, né? Pra sociedade, pra religião e tal. E será que se não tivesse esse avivamento antes, né, essa coisa antes, será que a gente não sairia muito pior do que, né? Verdade, uma preparação, cara. Tipo assim, eu preciso fortalecer vocês agora. Porque vai vir um tempo difícil aí. Exato. E é legal que em pequenas proporções dá pra até comparar com o Dunamis. Lembra que a gente foi? Sim. Nós 3 estavam lá. Uhum. Foi massa aquele lá. Foi massa. É bacana pensar que eu acredito que é uma questão até de perspectiva também, né? Sabe? Enxergar um grande avivamento de uma preparação, minis avivamentos, né? Tipo, durante a caminhada.
Porque, velho, Deus quando ele gosta de ficar claro para qualquer um que tem, né, a caminhada com ele, Deus gosta de usar o homem para fazer as coisas. Então, assim, a ferramenta principal que temos é a palavra, mas depois disso é a boca do homem. E... velho, eu queria até falar um pouquinho disso, porque assim, pode ter grandes avivamentos que nem esses que a gente falou, deixar alguns aqui até para curiosar, né, a mente aí, a cabeça de quem estiver assistindo. A gente tem o avivamento dos moravianos, nós temos o avivamento das Ilhas Fíjis, o avivamento de Cali, né? Tem o avivamento da Rua Azusa, são alguns, né, que o nosso pastor até passou pra gente dar uma pesquisada. Mas vamos deixar aí para você que sentir vontade de entender melhor como que funciona. Até porque, igual a gente estava comentando, se a gente for entrar no assunto do avivamento em si, é igual como se a gente fosse tem pregações no domingo que o pastor ele pega um versículo do Pentecostes e ele desmembra aquilo ali e estuda sobre aquilo e medita sobre aquilo uma noite inteira, né? Se a gente tá querendo falar um pouco sobre avivamento, então a gente tá dando umas citadas assim. Então se a gente pegar um desses caras aí e for estudar, ver, falar com eles a fundo aqui, a gente fala um podcast inteiro, talvez 2, 3, sobre isso, sobre o que aquilo aconteceu, e de repente até fazer ligações, né, históricas, sobre o que um influenciou no outro, e de repente algo que esteja começando a acontecer aqui no Brasil, né, tenha iniciado, tá no seu processo, possa ter também, estar influenciando isso, a gente buscando isso, e sobre o que pode acontecer, o que já aconteceu, né? Mas o que o Henrique falou é muito válido, cara. Você ir atrás disso, você ver isso da sua perspectiva, né? É algo assim maravilhoso, porque cada um enxerga de uma forma, né? Pensa de um jeito, e até o avivamento, por mais que ele seja uma coisa, ele tem efeitos diferentes nas pessoas, né? Ele pode... Um avivamento foi um avivamento para levantar missionários, o outro avivamento foi um avivamento para converter um país, o outro avivamento foi um avivamento para mostrar Deus para as pessoas, mostrar o poder do sobrenatural. Quebrar o aspecto religioso que existia. Para quebrar o aspecto religioso. O da Rua Azul, por exemplo, para quebrar a segregação racial. Para quebrar a segregação racial. Cara, é incrível. Nossa. E vou me arriscar aqui a definir alguns pontos que sempre acontecem. É necessário se ter no avivamento. Então, você aí que está com a sua caderneta aberta, né? Anota. Anota agora, hein? Mano, avivamento. Primeira coisa que é evidente, derramar do Espírito Santo. Você pode ter a palavra decorada de cabo a rabo. O avivamento ele acontece com o derramar do Espírito Santo. Após o derramamento do Espírito Santo, eu acredito que a pregação é fundamental. Pode ser tanto interna, né, que é a igreja, para, por exemplo, fazer uma reforma, para fazer, sabe, atiçar os crentes de banco, né, para fazer tá ali junto, como pode ser uma pregação externa, tipo, para converter, para ganhar as almas para Jesus. E logo depois disso, se a gente for pegar na palavra, a gente fez um monte de passagens, anotações aqui das passagens e tudo mais, mas eu acredito que um elemento que é comum é o de não esquecer que isso aconteceu, tá ligado? Meu, é incrível como o homem ele tem a capacidade de esquecer o que aconteceu. Eu falo por experiência própria, meu. Eu não lembro que eu almocei ontem. Então, e a palavra ela fala muito disso, né? Que a gente precisa aprender a levantar algumas colunas memoriais, sabe? Levantar altares ao decorrer da nossa caminhada para não esquecer o que Deus fez, velho. E aqui eu acredito que o Senhor ele fala bastante disso. Em Levíticos, que é a passagem da manutenção do fogo no altar. Mano, o Pentateuco é um negócio chato de ler pra caramba, velho. Principalmente Levíticos, Números,
E as genealogias. Mas é aquele papo que a gente tava tendo ontem, eu e ele. Tá na Bíblia, velho? Tem algum objetivo pra estar na Bíblia? Com certeza. Cara, foi você que falou da posição do exército de Israel? Foi o Eli. Foi o Eli. Mano, o Eli foi um negócio ontem pra gente, abriu a minha cabeça. Sabe aquela passagem, acho que de Números, que começa a relatar: e o exército de Rubens tinha tantos mil, andava do lado de não sei do que do cá. Teve uma alma, que glória a Deus por ela, que o cara foi meditar, velho, nessa pegada. Ué, mas por que isso daqui tá na Bíblia? E ele foi descobrir, posicionando os números do exército de Israel, que o exército ele andava no deserto em forma de cruz. Sério? Ele pegava tantos daqui do exército, andava na frente, tantos andava no meio, um do lado do outro, tinha não sei mais quanto pra cá, o tabernáculo andava em tal posição. Ele fez o desenho lá da matemática, o exército de Israel andava em formato de cruz. Tá ligado? Mind blowing. Agora, todo mundo que tá ouvindo esse podcast tá, tipo assim... Eita! Pega aí pra ver se tá certo. Bota nos comentários. Eu fiz as contas. E aí eu queria trazer esse versículo aqui, velho, porque dá pra fazer muitas pregações com isso daqui. Isso daqui é fundamental. Levíticos capítulo 6, versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ora, contexto ali, é o sacerdote, né? Arão, tá? Tudo. É Arão, né? Arão. Então Arão tá ali, ele tem que fazer o holocausto todo dia. Ele tem uma tabela ali de holocausto que ele precisa fazer todos os dias. E ali o Senhor ele tá ensinando para ele como ele tem que fazer cada holocausto. E ele foi muito enfático nisso. Ele falou, não uma, duas, acho que 3 vezes. O fogo sempre arderá. Sobre eu colocar, ele queimará as gorduras. Falou 2 vezes, na verdade, perdão. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo não é para apagar. Quem que é o sacerdote nos dias de hoje? Somos nós, certo? O que é esse fogo que a gente precisa queimar? Se você estiver queimando o cordeiro aí até os dias de hoje, você tá errado, meu irmão. Tirando no churrasco. Tirando no churrasco, tá errado. Esse fogo é o fogo do Espírito Santo, é a nossa comunhão com Deus. E a gente precisa estar continuamente fazendo a manutenção desse fogo, colocando a lenha, alimentando esse fogo para ele não acabar. E dos avivamentos, se for fazer esse estudo, eu ainda estou para fazer, mas já estou bem informado dessa pegada. O Espírito desce sobre a comunidade. E aí tem-se a pregação do Evangelho, tem-se o arrependimento, tem-se a mudança de vida, a transformação, projeto hashtag, sobre a comunidade. E aí, o que acontece? Agora, fião, você pediu avivamento, você não recebeu o fogo do Espírito, cuida agora pra você. E não é um negócio que é tipo, Deus não derrama um negócio pra você ficar com aquilo ali 1 mês. Não é pra minguar. Minguar, né? Tipo, legal, nossa, isso daqui foi ótimo aqui pro que aconteceu durante esses últimos 3 meses do projeto do hashtag. Não, velho. É pra você levar pelo resto da vida. Tipo, o Senhor, quando ele desce com avivamento, é pro resto da vida daquela comunidade. Então, por isso que tem essa pegada de transformação de vida e tudo mais, né? Que a galera que fez parte de um grande avivamento, que nem esses que a gente citou, eles não olharam para trás mais, né? Tipo, não teve essa. Tem um entendimento de que, pô, Jesus... Vou pegar dos moravianos, que eu acho que... um chute aqui. Eles tiveram esse entendimento que eles foram comprados, velho. Eles não são mais deles mesmos. Eles pertencem a Cristo agora. Tanto que tem, né, não sei se é o dos moravianos, eu acredito que seja. Ter a galera, o povo ali, uma galera dos moravianos se venderam como escravos para uma outra nação, porque era a única porta de entrada para aquela nação para pregar o evangelho.
Então eles tiveram esse entendimento, a gente já não é mais de nós mesmos. Então, e aí? Vamos pregar ou não vamos? E foram. Tipo assim, não dá pra ficar parado. Não dá pra ficar Não dá pra parado. ficar parado. É isso aí. Excelente. Mais alguma consideração? Já tem, dá pra fazer um monte. Né? Dá até pra fazer uma série. Uma série, que Uma só. série, um documentário, um negócio assim interessante, né? Tem uma galerinha legal pra chamar também. É. Bom, galera, eu acho que a ideia que a gente queria... Alegações finais? É, Eu só queria manda bala. dizer que testemunho próprio meu, que esse papo me desafiou muito. Eu queria agradecer a Deus e por vocês pela escolha desse tema. Amém. Deus seja louvado. Amém. E eu não sei nem se a gente podia estar falando isso. Desculpa, se tinha um crime aqui, eu não peguei, desculpa. Relaxa, mano, manda Não, bala. é que ficou muito engraçado você, tipo assim. Perdão. Não sei se podia estar falando disso, mas a gente tá com um projeto. Vou deixar nas entrelinhas secretas, né? Aprender com o Jailton, que nem ele fez com o hashtag. Então a gente tá com um projeto aí legal que a gente vai lançar a respeito de avivamento. Vai ser junto com algumas pregações focadas, que um preletor secreto também, vou deixar ele em secreto, se ele quiser aparecer, vai ser com Ele que vem no Tudo começa- comentário. Vem no comentário e. Tudo começa no secreto. Pronto. Tudo começa no secreto. E vai ter coisa bem legal aí, a gente vai fazer uns negócios legais. Vou só fermentar, só jogar na lenha. Tá aí, só. tá Se na. esse papo fez a sua chama tilintar, né? Como fez a nossa, mais um pouquinho aí, porque não vai acabar hoje. E pra Não é finalizar, só eu isso. acho que o Henrique podia mostrar a mão direita dele pra câmera. Ó. Aqui, ó. Sabe o que é isso? É que não tá pegando. Será que eu. Mano, vai lá, Vai lá dá na um câmera, zoom. vai lá na Dá um câmera. zoom. Agora que é as bom, tem que câmeras ser vêm, vai dar um compartilhado. zoom agora. Ó, que bonito. Aí. Ó, que bonito. Você nem se pegou minha voz. Vou casar, gente. Janeiro. Aleluia, aleluia. Vocês estão convidados, não preciso nem falar. Né? Precisa. Eu já sei que aqui é irmandade, né, cara? A gente vai entrar de Peaky Blinders, né? No casamento. Sobretudo, Por favor. boina, Se suspensório. precisar emprestado, eu tenho Por 3. Não pode Poxa. ser de outro jeito. Não, Inclusive, eu vou casar de suspensório. Tá? não, é É o jeito certo, É o né? estilo, é o jeito certo de casar. Quem não casa com suspensório tá casando Não tá errado. casando. Tá casando errado, tá casando É errado. isso aí. Tem que voltar e fazer a cerimônia de novo, que não valeu. É isso aí. Pega aqui a certidão e ó. Não vale. Isso é só papel. É só Vamos de papel. O que vale é o suspensório. É isso que te dá credibilidade como marido. É usar o suspensório no Suspensório. dia do casamento. De preferência vermelho. Eu gosto de ver oliva. Oliva, sabe aquele? Oliva nem é cor, mano. Para de inventar. Não, é sim, cara. Ó, É, homem aquele- só- é um verde desse daqui mais Não, escuro. não tem, mano. entendeu? O homem só enxerga o É. aspecto do arco-íris É. só. É um Não verde esse tem, aqui não mais passa escuro. disso. É. É vermelho, azul, amarelo, verde. Preto e branco. E tem uns machos que se apartou do organismo que resolveu ser daltônico por escolha. Entendeu? Nasceu que. Não, eu sou macho, não vou enxergar esse negócio de arco-íris. Não, gente, mas. Como terminar da melhor forma possível. Começamos falando sobre avivamento, agora estamos falando sobre Casamento. que cor usar do suspensório do seu casamento. Isso aí. Faz uma enquete aí. Vamos fazer enquete. Que cor você... vamos abrir uma enquete agora no Dá o Papo. Vou abrir agora aqui, ó. Mas, bom, vamos encerrar, né? Agradecendo a Deus, assim, por esse papo, né? Que, mais uma vez, assim, não sei quanto a vocês, né? O Igor aqui confirmou isso, né? Que muitos dos nossos papos me alimentam demais. Me desafiam, me falam assim, você tá falando desse negócio aí, mas é pra você também, rapaz. Não é da boca pra Não fora. é da boca pra fora. Tem que ser da boca pro coração. A Isso. espada de dois gumes. E assim, que Deus te abençoe, que se você tá se sentindo assim, incomodado,
Se Deus te cutucou pra fazer alguma coisa, você não sabe o que, e quer falar com a gente, ou quer falar com o pastor, cara, não se sinta envergonhado, não seja valente nesse momento, ser valente para buscar de Deus o avivamento. É Amém. isso aí. E tem que pôr um pouco o orgulho de lado também, tipo assim, pra reconhecer que todos nós precisamos. Todos nós Pô, precisamos. poxa, eu preciso desse bagulho aí, mas não, como que eu preciso de um bagulho desse? Eu, nossa, líder de célula, eu, faço tal coisa, Esse eu. louvor. Varão É. perfeito é arrebatado, viu? Exatamente. Você tá aqui, E foram você tem que poucos. trabalhar. Foram poucos, na Bíblia foram poucos. É, foram poucos. É. Não é pra qualquer um, não. É, a gente não sabe nem o que Enoque fez. É. Foi Enoque, né? Foi. Na minha cabeça. Foi, É, foi o primeiro, né? Velho? a gente não sabe nem o que ele fez pra ser arrebatado. Exato. Ele é gente boa. Isso tem que ser. É. Bom. É isso aí, né, galera? Fechou? Amém? Amém. Bom, galera, muito obrigado aí por estar com a gente no Dá o Papo. E aguardem, daqui 15 dias tem mais um Dá o Papo quentinho pra vocês. Isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe.